Bem-vindo Obrigado. ao Clube, dar as Obrigado. boas-vindas. Antes de passarmos a falar daquilo que será a equipa, temos que ver que é uma nova época, temos uma nova equipa técnica, da qual o Afonso é também uma novidade. Pedia para falar um bocadinho, uma apresentação rápida de si e o que é que, na sua opinião, vem acrescentar e contribuir para o sucesso desta época do Futebol Clube do Porto. Essa é uma pergunta daquelas complicadas. Antes de mais, a ideia da minha vinda, no fundo, passa um pouco por um desafio grande para todos. É um desafio em que vamos deixar de falar do passado, vamos olhar para a frente, vamos olhar para a Europa como o nosso grande foco. É uma aposta muito diferente daquilo que se tem feito no passado. E com isto foram criadas as condições para também termos uma equipa capaz de dar resposta, não só desportivamente, mas também a nível de departamento técnico, a nível da estrutura que roda à volta do basquetebol do Porto. Enfim, é um desafio muito interessante. E eu, assim, numa pincelada, sou um gestor de empresas, portanto, antigo basquetebolista do clube, neto de um antigo presidente do clube, e portanto o bichinho sempre esteve aqui dentro. As pessoas da direção do clube já me conhecem há bastantes anos e entenderam que seria a altura também de não fazer uma mudança, mas sim reforçar esta equipa que já estava, e fizemos algumas operações mais cirúrgicas, se calhar até mais de mudar pessoas de sítio, para conseguirem dar um contributo que eu acho de maior valor acrescentado ao clube. Falou aí de um dado importante, é neto de um ex-presidente do clube, não só um ex-presidente, como um presidente honorário, tem esse título, o Cesário Bonito. Isso também lhe dá uma mística, aquele bichinho, aquela alma do Futebol Clube do Porto? Eu nasci aqui, não é? O meu avô morava ao lado da Esquadra das Antas, portanto a 100 metros do antigo Estádio das Antas. O meu avô foi quem adquiriu os terrenos do Estádio das Antas. E portanto eu aprendi o que é o Futebol Clube do Porto através do meu avô, a vir aos jogos de futebol com ele desde pequeno, a vir às minhas aulas de natação com ele e depois posteriormente ao basquete com ele. Era ele que me acompanhava sempre neste meu trajeto desportivo. E, obviamente, tendo sido o meu avô quem foi, enfim, é sabido, e julgo que o Presidente Pinto Costa nutre essa grande admiração pelo meu avô, exatamente pela a forma com que ele sempre confrontou os chamados poderes centrais que existiam na altura, e que, enfim, só a título de remoque, que ainda hoje existem alguns, se calhar também viram em mim aqui a continuação de um discurso parecido com esse, e de facto estou aqui para dar o corpo às balas, e é isso que eu tenho dito à direção do clube. Podem contar comigo para o que for necessário, porque de facto o Porto faz parte da minha vida há 47 anos. Falou aí de um objetivo Europa, vemos noutras modalidades, sem contar, claro, está com o futebol, mas vemos, por exemplo, no handball, uma modalidade que tem dado nas vistas nas competições europeias. Há esse objetivo também do basquete se afirmar nas competições europeias? Claramente. O Porto é um clube que entra sempre a ganhar, e temos o futebol em que damos cartas todos os dias. Por muito que custe a outros, estamos bem em todos os patamares. O hóquei em patins sempre estivemos no topo. No handball, estes últimos anos tem sido um sucesso tremendo, em que se tem feito um trabalho notável. No basquete também um pouco fruto da forma como a própria modalidade está aqui em Portugal, e esse crescimento nunca existiu. Conseguimos, há 5 anos atrás, fazer uma boa campanha europeia. Depois, na segunda época, voltamos a repetir essa boa campanha, mas ficamos ali numa fase de grupos, portanto é muito pouco para um clube como o nosso. E este ano tomamos essa opção, apesar da Liga Portuguesa só permitir 5 estrangeiros por jogo, nós temos 7, exatamente porque estamos a apostar no campeonato, na Europe Cup, portanto nas competições europeias, e aí queremos ter a equipa no seu máximo. E acreditamos que só o conseguimos fazer com este reforço que fizemos
de malta estrangeira, juntamente com os nossos consagrados, não é? O nosso grande capitão Miguel Queiroz, o João Soares, e a aposta na nossa geração nova, que são aqueles ilustres conhecidos do grande público, mas que para quem anda no basquete já os conhece há muitos anos, porque sempre foram jovens de grande potencial, que é o caso do Francisco Amarante, que é o caso do Vlad Voitso, e agora também com a vinda, o regresso do Miguel Correia, que é um jovem que tem encontrado connosco já há umas épocas, mas que esteve emprestado e que volta este ano para integrar o plantel principal. Portanto, temos aqui uma ilusão muito grande, temos também uma aposta na formação com a promoção do André Matos a coordenador, visto a Isabel Lemos ter transitado para a equipa sénior, portanto passou a ser adjunta do Moncho. O André, no fundo, tem um desafio de dar continuidade ao trabalho feito pela Isabel e de alargar ainda mais a nossa rede de scouting, a nossa capacidade de captação, porque de facto a nossa equipa de sub-18 tem prospects muito interessantes, mas o nosso interesse é de continuar a trazer mais jovens com um grande potencial para junto de nós. Falou aí de aposta na formação, jogadores de jovens promessas também da seleção nacional. Falou de manter jogadores consagrados como o Miguel e o João, também outros não sendo portugueses, também figuras da equipa como o Brad e o Max. Exatamente. Falta-me perguntar daqueles que são as caras novas e que vêm de fora, os tais 7 estrangeiros que falou, vão ser apresentados individualmente cada um, mas pedia de uma forma geral para falar sobre eles, o que é que eles podem acrescentar à equipe. Portanto, nós mantemos o Brad e o Max Landis. Acho que, acima de tudo, são jogadores a Porto. E foi isto, o Brad está connosco não anos seguidos, mas está connosco há 5 anos. Teve uma saída para um clube na Europa, pediu para voltar e nós recebemos de braços abertos, porque o Brad é um exemplo que é um americano portista, se é que se pode chamar assim. O Max também é um jogador que passou 2 épocas terríveis com lesões, azares de basquetebolista literalmente, e que deu a volta por cima e que veio mais cedo, abdicou das férias dele para recuperar, para estar pronto para o dia de hoje, para o início dos treinos. E portanto são 2 bases fantásticos que nós já temos connosco há alguns anos e que acreditamos bastante. As novas caras, temos uma grande aposta em 2 veteranos, 2 jogadores muito experientes, o Kloof, o Charlon Kloof, que é do Suriname, mas joga na seleção holandesa, é um segundo base fantástico, com uma capacidade física do outro mundo, passou pelos campeonatos, sobretudo espanhóis, pela ACB, mais um ou outro país na Europa por onde esteve, mas o Charlon é uma pessoa excepcional, tem a sua própria academia de basquetebol, tem a sua fundação para crianças desfavorecidas, portanto isso diz muito de um rapaz que está nos seus 30, portanto já é considerado um veterano no basquete, mas que ainda tem aqui muitas alegrias para nos dar e sem dúvida a mim já me convenceu desde o início. Depois passamos para o John Arledge, que a comunicação social conseguiu identificar que ele já se tinha juntado a nós, foi o único recrutamento que foi descoberto, digamos assim. O John é um indivíduo excepcional, um trabalhador nato, fez carreira sobretudo em França, na Pro A, em equipas da Pro A. Teve agora uma passagem pela Grécia menos feliz, mas é um exemplo de um profissional, portanto é um extremo posto, uma posição 4, fortíssimo no 1 para 1, bom lançador, enfim, uma estatura muito acima da média, nos 2,9 m, portanto é um jogador excepcional. E depois temos os nossos rookies, como eu lhes chamo, são 3 jogadores fabulosos. Temos o Musbarro, um senegalês que tem jogado em Espanha e conquistado os adeptos em Espanha, portanto ele tem sido o melhor jogador da LEB Prata, melhor jogador da LEB Ouro o ano passado, melhor ressaltador, melhor bloqueador. É um
um diamante já com alguma dilapidação, mas certamente com a nossa equipa técnica vamos conseguir tirar ainda muito mais dele. A seguir temos dois americanos vindos fresquinhos da NCAA, de duas universidades fantásticas. Temos o Daniel Purifoy, que vem de Auburn, que é uma das universidades que tipicamente chega às finais no March Madness, portanto na fase final, na reta final da NCAA. O Daniel é um jogador que faz extremo posto, posição 3 e 4, explosivo, é um atleta NBA. Falhou o ingresso na NBA por muito pouco, mas é um jogador que nos apresenta-nos aqui a elevação da fasquia para outro nível. E por último temos o nosso Rashard Odoms, que vem de Oklahoma, era o par do Trae Young, que joga hoje nos Atlanta Hawks. Um jogador também fora de série, um 2-3, portanto um segundo base extremo, com uma explosão também muito boa. Um dado curioso é que temos muitos esquerdinos este ano, portanto os nossos adversários vão ter algumas adaptações a fazer, porque de facto, por coincidência, não foi nada pensado, mas temos vários jogadores esquerdinos, o que altera aqui um bocado também a dinâmica de jogo, mas basicamente é isto, ou seja, uma mistura de experiência com juventude, e acreditamos que, enfim, temos aqui uma equipa para ganhar e para nos dar muitas satisfações durante esta época. Só uma última nota, desculpa, mas não posso deixar de referir isto. O Pedro Pinto saiu, o PP é um atleta exemplar, uma pessoa fantástica. Não consegui privar com ele assim tanto quanto queria, porque sou recém-chegado à estrutura, mas é um profissional de topo e, portanto, não renovamos por uma questão de renovação, de termos agora esta aposta nos jovens que quisemos fazer, mas queria desejar ao Pedro Pinto toda a sorte do mundo e sabe que tem aqui as portas abertas para ele quando quiser visitar os seus amigos e visitar-nos a nós, obviamente. Começa hoje a pré-época para a equipa do basquetebol do Futebol Clube do Porto. Sim, traços muito gerais, já foi feito muito trabalho, creio eu, até aqui também nos bastidores, como o próprio Afonso disse. O que é que se espera desta pré-época e também para o início da época, o que é que os adeptos do Futebol Clube do Porto podem esperar? Sim, tocou aí num ponto muito importante e, se me permitir, acho que esse parênteses tem que ser feito. Nós já estamos a trabalhar nisto há muito tempo e quando digo nós, desde o Vítor Hugo, o nosso diretor, eu próprio envolvido ainda de forma mais anónima, a equipa técnica liderada pelo Montes Lopes, temos feito aqui um trabalho de casa muito grande e estes atletas que referi aparecem, não é do nada, houve aqui um trabalho muito grande mesmo para os conseguir convencer a muitos deles a virem para Portugal. Por muito que nos custa admitir, Portugal ainda é visto como uma segunda divisão no basquetebol europeu e nem sempre é fácil conseguir convencer estes atletas. Obviamente com a equipa técnica que temos, com a pessoa de Moncho, e o facto de sermos Porto, permite mostrar ao atleta o que é que isto representa aqui em Portugal. E isso dá um push adicional à decisão, mas de facto há aqui todo um trabalho que foi desenvolvido. E portanto, a nossa decisão de comunicar hoje pela primeira vez o que é que temos para apresentar aos nossos adeptos tem a ver também com muita coisa que se passou no passado, aquilo que todos nós sabemos da forma como acabou o campeonato e, portanto, focar-nos muito naquilo que é o nosso futuro imediato. E o nosso futuro imediato passa por estes jogadores que referi, passa por fazermos uma pré-época, na sua grande maioria, fora de Portugal. E o fora de Portugal significa jogar com equipas de topo, sobretudo em Espanha. Estamos a tentar fechar o jogo de apresentação aos nossos sócios com uma equipa também de topo europeia. Iremos participar num torneio no Algarve do Imortal, em que estarão presentes também outras duas equipas de nível alto em termos do nosso campeonato. O convite deixou-nos obviamente honrado, mas a nossa grande perspectiva é a parte europeia.
E não me canso de referir isso, porque a equipa está adequada para o Campeonato Europeu, para a Europe Cup. A nossa pré-época vai ser feita a nível europeu e não cá em Portugal. E julgo que as pessoas também percebem o que é que esta mensagem comporta. Não é só preparar os atletas para as competições europeias, mas é também de nos sentirmos bem nos jogos que vamos fazer. Falou muito da questão europeia. A conquista do título nacional continua a ser o principal objetivo para a equipe? Se nos deixarem, sim. Para terminar, Afonso, regresso do público, o quão importante vai ser a presença dos adeptos? É brutal, é brutal. Eu acho que os nossos ainda são mais especiais. Não há ninguém como os nossos adeptos. E, portanto, jogar num pavilhão sem público já é muito mau. E, psicologicamente, afeta muito qualquer jogador. E este ano vamos ter muito showtime, vamos ter muito espetáculo, vamos ter muito atleta fisicamente possante e, portanto, para mim, eu vivo deliciado com isto. O Moncho já não me consegue aturar porque eu estou sempre a falar-lhe dos americanos que contratamos, do Musbarro que contratamos, de que isto com público agora vai ser totalmente diferente e peço aos nossos adeptos que realmente venham aos nossos jogos. Vamos ter todos estes processos agora mais chatos e complicados devido à pandemia, mas para nós é crítico ter as pessoas cá dentro, é crítico ter os nossos adeptos à nossa beira.